Lalotov, Eregotov, Shalom Donai Shad, Shalom Donai Kassabat, Shalom Donai Erradioed, Neredaish, Neredá, Isha, Neredá, Eled, Neredá, Yudefa, Pani, Tânio Rebo, Vete, tanto, que Gadol, Elohai. Quero aqui tomar aqui por base aqui Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 29, onde a Bíblia Sagrada Aramaica Grega Islâmica, ela vai nos relatar algumas situações importantes. É importante nós começarmos a entender, independente de qualquer situação, Deus te ama, Ele quer o melhor para você. Quero aqui falar aqui, versículo de número 29, vai dizer assim: Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há Deus que possa livrar como este. Quando nós falamos de Daniel, começamos a falar de Nabucodonosor. Quando nós falamos de Nabucodonosor, falamos de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas quero aqui pegar aqui a Septuaginta, a hermenêutica, falando sobre Nabucodonosor. Os valores basilares da etnia cristã, falando sobre Daniel, cujo Beltesazar. É importante nós analisarmos algumas situações da Bíblia Sagrada e começarmos a detalhar algumas coisas importantes, certo? Quando nós falamos de Daniel, falamos de separação, consagração, um chamado e uma escolha de Deus para com a vida de Daniel. É importante nós analisarmos que os filhos, por sua vez, quando nós vemos a Bíblia Sagrada, os filhos de Pablos, por sua vez, automaticamente os filhos das províncias, a qual o rei Nabucodonosor havia transportado para a Babilônia, a qual chegaram para Jerusalém, cada um para a sua casa, quais vieram com Zorobabel, Seraias, Neemias, Relaias, Mardoqueu, Bilza, Mispa, Bigvai, Redum e Baana. Quando nós analisamos essa parte, começamos a entender algumas situações importantes, que vão fazer parte também dessa parte do exército, até mesmo do povo de Israel, os filhos de Pablo, 2.772. 2.000, automaticamente 372, os filhos de Sefatia, os filhos de Ara, 343, os filhos de Ir, Paná de Joabe, filho de Joabe e Moabe, quando nós analisamos, 1812, quando nós vemos a Bíblia Sagrada, começamos a compreender os filhos de Irão, 2055, os filhos de Zaf, 955, os filhos de Acai, 770, os filhos de Bebai, automaticamente 123, os filhos de Benai, 643. Quando nós vemos filho de Ascade, 1123, os filhos de Adonissão, 645, os filhos de Bigvai, 2142, os filhos de Adim, 1544, os filhos de Arte, Zedequias, 98, o filho, por sua vez, os filhos de Benai, 343, os filhos, por sua vez, quando nós analisamos, até mesmo fazendo noção dessa parte, os filhos de Jorá, 112, os filhos de Arim, 1123, os filhos de Juba, 95, os filhos de Belém, 123, os filhos da cidade de Natote, 665, os filhos da cidade de Natote, 128. Quando nós analisamos essa parte, começamos a entender que Daniel era separado. Era um homem íntegro. Tinha, por sua vez, um exemplar em seu dia a dia, na sua caminhada, até mesmo no seu cotidiano, mas a qual nós analisamos que Daniel, por sua vez, foi exilado, juntamente contra os judeus, para ser subjugados automaticamente pelo rei de Judá. Certo que Daniel automaticamente recebeu dos seus captores uma certa medida de liberdade, uma certa medida, por sua vez, de permissão. Por quê? Quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, a Septuaginta, até mesmo a hermenêutica, ela vai nos relatar algumas situações. Deus prosperou, Deus abençoou, Deus fez um magnífico automaticamente sinais e maravilhas através de Daniel. Por quê? Chegando até dando visões, chegando até mesmo a livrar da cova dos leões, até mesmo em situações a qual Daniel achava que era impossível. Mas Daniel, por sua vez, ele teve visões. E essas visões me chamaram a atenção, a qual vai falar que ele vislumbrava o futuro bem distante. A segunda visão, ele falava do Messias, messiânico, o reino, por sua vez, do reino do Messias. Mas é importante nós analisarmos, quando nós pegamos o líder, 39 semanas, 60 semanas,
69 semanas, que acrescentaria 483 a esse, automaticamente 29, que Cristo apareceria e Neemias chegaria para reconstruir Jerusalém. É importante nós analisarmos que, por sua vez, quando nós vemos a Bíblia Sagrada, posso conjecturar usando minha faculdade mental, minha mente cefálica, para você levantar a mão direita onde você está agora, a mão esquerda e começar a dar glória a Deus. Algo sensacional da parte de Deus para a sua vida. Quando nós analisamos isso, começamos a entender que do céu Daniel recebeu visões, a qual viu o homem, por sua vez, chegando perto, descrito como Messias, que chegava perto do trono de Jeová. Começamos a entender uma integração de Daniel para a comunidade. Ele falou o que iria acontecer, estão acontecendo, sobre a tendência, sobre as potências e sobre automaticamente o mundo. Mas ele falava do mundo por sua vez eterno, que seria automaticamente para todo sempre. Falava por sua vez das tendências mundiais, de guerra, por sua vez de paz. Mas é importante nós analisarmos essa parte, começamos a compreender que Daniel, por sua vez, ele falava com Deus, independente de qualquer situação. Mas é importante nós entendermos essa parte, que Daniel recebeu de Deus algumas situações, que ele falou, por sua vez, de um reino, a qual esse reino compartilharia com outro reino, a qual automaticamente Daniel, quando nós analisamos, capítulo 9, versículo 24, Daniel capítulo de número 14, versículo de número 24, Daniel capítulo de número 14, versículo de número 27, Daniel capítulo de número 9, versículo de número 26, Daniel capítulo 9, versículo de número 22. É importante nós analisarmos que Daniel, por sua vez, teve visões, a qual intrigou o rei Nabucodonosor a sonhar com uma estátua de ouro, a qual, por sua vez, tem pernas, por sua vez, e braços de prata, tem, por sua vez, coxas e ventre, por sua vez, de bronze. É importante nós analisarmos que ele falava, por sua vez, de uma pedra quebrada, por sua vez, chegava numa redenção. Mas quando ele menciona essa parte, posso conjecturar, memorizando essa parte, que ele vai falar sobre automaticamente uma simbolização. Vai falar de um gesto, vai falar de um significado. Porque entenda uma coisa, Daniel, por sua vez, era separado, consagrado e profeta. Mas quando nós falamos de profeta, não que Deus esteja desqualificando, usando a palavra no diminutivo, até mesmo usando a acepção para com profeta. Não. Porque quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, Gênesis, Revelação, Apocalipse, começamos a entender Isaías, Gênesis, automaticamente algumas situações, porque entenda uma coisa. Quando nós falamos de profetas, dependendo se teve um tempo mais de profecia, um tempo menor de profecia, não importa. Se você é plebeu, automaticamente nobre. Se você, por sua vez, é rico ou milionário, isso não importa para Deus. Deus quer saber se você adora em espírito e verdade e automaticamente seu coração está voltado para Ele. Porque um coração quebrantado não é o coração de Deus. Mas é importante nós analisarmos essa parte, que Daniel, por sua vez, era separado. Era um profeta. E quando nós falamos de profetas, começamos a falar Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Baruque, Lamentações, José, João, Miquel, Jonas, Sinfonias, Zacarias, Malaquias. 12 menores e 6 maiores. Mas independente de qualquer situação, Daniel teve um tempo mais de profecia. Daniel falava com Deus, independente de qualquer situação. É importante nós falarmos que ele vai falar de um reino eterno. Vai falar sobre as potências mundiais. Vai falar, por sua vez, de algo simbólico, a qual iria acontecer quando Cristo, por sua vez, o Messias, a qual, por sua vez, Jesus Cristo, Filho do Eterno, aquele que é o melhor de todos, por sua vez, viria na terra. Mas é importante nós analisarmos essa parte, que Daniel, por sua vez, ele comeu, por sua vez, comida vegetais. Daniel, por sua vez, comeu, por sua vez, frutas, legumes, enlatados, fresco. Mas por que Daniel permaneceu vivo? Porque ele tem a promessa. Se outra pessoa, por sua vez, fizesse a mesma coisa que Daniel, não adiantaria, porque a promessa era com Daniel. É a mesma coisa para você. O que Deus te prometeu, Senhor, ninguém pode tomar. Mas é importante nós analisarmos. Começamos a compreender que Neemias, ou de Sarta, por sua vez, filho de Acarias, filho de Zedequias, automaticamente Pazo, começamos a entender Azarias, Jeremias, por sua vez Pazo, Amarias, Malquiá, Sebanias, automaticamente Iquias, por sua vez Maloque, por sua vez Arim, Meremote, Maluque, por sua vez começamos a entender Daniel, automaticamente Geneton, por sua vez Baruque. Quando nós vemos essa parte, Messilão, Abia, Biami. Quando nós analisamos essa parte, Rórdia e até mesmo Benuno fizeram parte dessa situação. Mas quando nós falamos de levitas, até mesmo o sacerdote, é importante nós falarmos do levita que fizeram parte também do povo de Israel. Quando nós analisamos Jesuas, automaticamente quando nós analisamos filho de Azarias, a qual Beno, por sua vez, era filho de Adadias, até mesmo Adadade. Quando nós analisamos essa parte, começamos a entender que, por sua vez, algumas situações importantes de Cardiniel, que automaticamente vai falar sobre a família, sobre os filhos, Palácios, Razábias, Sebanias, Sebátias. Quando nós analisamos Serebias, Sarábias, Mica, Reobe, por sua vez, Sebatias. Quando nós analisamos essa parte, Caju, até mesmo Serebias, até mesmo quando nós analisamos essa parte, Sebatias e Benuno fizeram parte dessa situação. Mas quando nós falamos de levitas, falamos de sacerdote,
falamos de exército. E quando nós falamos de exército, falamos de oficiais. Quando nós falamos de oficiais, falamos de Paros. Panahat Joabe, filho de Joabe, morre. Falamos de Irão, falamos por sua vez de Zato. Benuno, Bani, Buni, Askid, por sua vez Benivai, por sua vez Acaia. Quando nós analisamos essa parte, Aquias, por sua vez, Benuno e Hordia. Mas quando nós falamos de Hordia, começamos a falar automaticamente de Razum, Benai. Começamos a entender também a Bíblia Sagrada nos trazendo uma menção, Afiri, Natote, por sua vez, Benai. Automaticamente Bezai e automaticamente Mica espia, quando nós vemos essa parte, Quias, por sua vez, Razum. Mas é importante nós analisarmos Missulam, até mesmo Abia e até mesmo Quias fazeram parte dessa situação. Mas Mesesabel, Jaduque, Jaduá, até mesmo Palácia, até mesmo Anoá e até mesmo Anoia fizeram parte dessa situação também. É importante nós analisarmos que Daniel, por sua vez, fazia a diferença. Mas é importante nós analisarmos essa parte que o rei Nabucodonosor, por sua vez, mandou levantar uma estátua de 60 covados, a qual, por sua vez, de largura tinha 6 covados. A Bíblia menciona e vai nos trazer algumas situações importantes, que foi levantado no campo de Dura, no campo de Dera, no campo de Derê, no campo de Dara, no campo, por sua vez, de Dura. Por que eu falei 5 situações? Sabe por quê? Porque quando você fala Derê, as pessoas automaticamente vão falar, mas não é Derê, é Dura. Quando você fala Dura, as pessoas falam, não é Dura. Na hebraica está dizendo Dera. Quando você fala Derá, as pessoas estão falando assim, não, mas na grega está dizendo Deri. E automaticamente eu falei para Deus, Deus automaticamente me dá os 5 jeitos. Sabe por quê? Para não ter contenda e muito menos esse ponto de interrogação. Mas é importante nós analisarmos que o rei Nabucodonosor mandou levantar umas sátricas, a qual ajuntou os prefeitos, presidentes, juízes, governadores da província, oficiais da província, para que viesse por sua vez os tesoureiros, conselheiros, para que viesse a consagração da estátua de ouro que ele havia levantado. A Bíblia vai nos relatar e vai nos fazer entender que ajuntaram as sátricas, os prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, automaticamente conselheiros, automaticamente oficiais, governadores da província e vieram por sua vez a consagração. Claro, a Bíblia menciona e vai nos fazer entender que automaticamente o arauto começou a proclamar, a dizer, a pronunciar todas as nações, todos os reinos e todos os lugares se converter ao Senhor quando escutar, automaticamente se converter à estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Quando nós vemos essa parte, o arauto começou a pronunciar. Todo homem, toda mulher que escutar automaticamente a buzina, o pífaro, a sambuca, o saltério, o sempre-terno, a harpa de folha e todo tipo de instrumento, bom é que se prostre a estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Será que ele não se prostrar automaticamente na mesma hora será lançado na fornalha de fogo? É importante nós analisarmos essa parte que chegaram alguns judeus. A Bíblia vai nos relatar que chegaram esses homens, por sua vez constituídos por Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas o rei Nabucodonosor colocou um decreto que quando qualquer homem escutasse o pífaro, a buzina, a sambuca, o saltério, o sempre-terno, as sátricas e até mesmo a harpa de folha e todo tipo de instrumento que se prostrasse à estátua de ouro que ele havia levantado. E seria que se não se prostrasse, nem adorar, nem servisse o Deus que ele havia levantado, seria lançado na fornalha de fogo. Chegaram 3 homens constituídos por Deus. 3 homens constituídos pelo Nabucodonosor. É importante nós analisarmos que toda igreja tem um invejoso. Toda igreja tem um ignorante. Todo lugar tem uma pessoa querendo tirar o seu castelo, ou seja, tirar a sua promessa. Até mesmo aquilo que Deus quer para a sua vida. Mas independente de qualquer situação, Deus ele é maior e manda no céu, na terra, no ouro e na prata. Mas escute só. Quando nós vemos essa parte, começamos a entender que um dos servos vai dizer, Senhor Nabucodonosor, rei da Babilônia. Chegaram 3 homens que não serviram os seus deuses, não serviram, não se prostraram e não adoraram a estátua de ouro que o Senhor havia levantado. O rei Nabucodonosor, a Bíblia menciona com ira, com fúria e com raiva, por sua vez, vai chamar esses 3 homens e vai mencionar Sadraque, Mesaque e Abednego. É de propósito que não se prostram, não adoram e nem serve ao Deus a qual eu levantei, automaticamente um Deus a quem eu sirvo, e não se prostra a estátua que eu levantei. Bom é que esteja na minha presença agora diante do rei, que quando escutar o sino, automaticamente da buzina, o pífaro, a harpa, automaticamente a sambuca, o saltério, o sempre-terno, a sátrica, a harpa de folha e todo tipo de instrumento, bom é que se prostra a minha presença. E será na mesma hora que se não se lançar na minha presença, será lançado na fornalha de fogo. A Bíblia vai nos relatar que Sadraque, Mesaque e Abednego mencionou, respondeu e esclareceu para todo mundo escutar. Para os prefeitos, presidentes, juízes, governadores da província, oficiais da província, tesoureiros, conselheiros e todos que estavam na retaguarda. E ele vai mencionar,
Não é necessário nós servirmos até mesmo sobre esse negócio. O nosso Deus a quem nós servimos irá nos livrar da fornalha de fogo. O nosso Deus a quem nós servimos irá livrar da sua mão, ó rei Nabucodonosor. E fique bem ciente que não serviremos aos seus deuses. Não nos prostraremos aos seus deuses. Não adoraremos aos seus deuses. E automaticamente somente a Deus adorarás. O que me chama a atenção é que ele menciona, somente a Deus adorarás. Por quê? Entenda uma coisa. Quando Noé estava fazendo, por sua vez, estava trabalhando, fazendo o barco, automaticamente chegaram a multidão. Quem é a multidão? Usado por diabo. Larga isso e segue a vida que nós está seguindo, porque o seu Deus não existe. Ele vai dizer, somente a Deus adorarás. E somente a ele prestará culto. O interessante, quando Moisés, por sua vez, foi falar com o faraó disse, larga esse Deus que você está servindo e vem viver comigo no palácio, até mesmo no castelo. Eu te dou tudo o que você quer. Satanás usando o próprio faraó. E Moisés vai dizer, somente a Deus adorarás. E somente a ele prestará culto. No deserto, o diabo chegou para Jesus Cristo e disse, eu te dou tudo o que você quiser. Larga esse Deus, larga essa túnica e me siga. E me serve, Jesus Cristo vai dizer. Somente a Deus adorarás. E somente a ele prestará culto. Davi, quando ele fugia de Saul para a caverna de Adulão, chegaram vários homens que estavam ali também na caverna. E automaticamente todos falaram, Davi, larga esse Deus que você está servindo, esse Deus que você serve, esse Deus não é ótimo, esse Deus que você está servindo, ele não é bom, esse Deus que está servindo, ele não vale nada. Davi vai dizer, somente a Deus adorarás, e somente a ele prestará culto. A mesma coisa que falaram para Sadraque, Mesaque e Abednego. Larga esse Deus existe. Mas a visão, por sua vez, de Nabucodonosor estava dizendo, esses homens vão parar na fornalha de fogo. O Deus deles não vai salvar. Ninguém pode salvar. Quando cair na fornalha de fogo, todos vão perecer. Mais interessante que Nabucodonosor, com ira, com raiva, até mesmo com furor, vai mandar acender a fornalha de fogo. A Bíblia nos relata isso. 7 vezes mais do que eram aquecidas normalmente. E vai chamar os homens mais fortes, mais poderosos do exército. Automaticamente do palácio. Para quê? Para prender, para atar e até mesmo para amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego e lançar na fornalha de fogo. Mas quando aconteceu essa situação, na visão de Nabucodonosor, por sua vez, estava dizendo, Sadraque, Mesaque e Abednego foram destruídos na fornalha de fogo. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego não existe. Mas a Bíblia menciona que de repente ele se levantou, se apressou e automaticamente chamou os capitães e disse, nós não lançamos 3 homens na fornalha de fogo? O capitão vai dizer, sim, é verdade. Ele vai mencionar, mas a minha visão eu estou vendo 4. Está andando para a esquerda, está andando para a direita. E eu estou vendo um que tem a semelhança e o aspecto do Filho dos Deuses. E ele anda para a esquerda, para a direita. E não há mal nenhum sobre eles. Não há lesão alguma sobre eles. A Bíblia vai nos relatar, vai dizer, já visto o texto nos mostra que automaticamente ele chega perto da fornalha de fogo. E diz, Sadraque, Mesaque e Abednego, saí e vinde. E a Bíblia menciona bem claro que saiu Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora ele mencionou, Sadraque, Mesaque e Abednego, filho do Deus Altíssimo, saí e vinde. E quando eles viram Sadraque, Mesaque e Abednego sair da fornalha de fogo, todos começaram a clamar. Os prefeitos, presidentes, juízes, conselheiros, adoradores de Nabucodonosor. Até mesmo o povo, a multidão que estava naquele lugar, os capitães, soldados. E todos começaram a glorificar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Certo que a Bíblia menciona que automaticamente Nabucodonosor vai dizer, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não negou automaticamente os seus filhos, mandando o anjo para guardar, mandando o anjo, por sua vez, para proteger os teus servos, que preferiram seguir o Deus deles do que me servir. Preferiram seguir as leis do Deus deles do que me servir. Preferiram ser mortos na fornalha de fogo do que me servir. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Escute só. Quando nós analisamos essa parte, automaticamente de Nabucodonosor, começamos a entender 6 situações. Primeiro, arauto. Segundo, pífaro. Terceiro, sambuca. Quarto, saltério. Quinto, sempre eterno. E sexto, automaticamente sátrica. Mas o que é arauto? Arauto, por sua vez, é um proclamador. É um anunciador. É aquele que dá a lei, seja boa, seja má. É aquele que dá a notícia, seja boa ou seja má. Aquele, por sua vez, da monarquia imperiais, por sua vez, que falava na guerra. O que viria a acontecer na guerra? Se a guerra estava boa, se a guerra estava má. Se estava acontecendo coisas boas, se estava acontecendo coisas más. Esse é o arauto. Mas o que é, por sua vez, o pífaro? Quando nós analisamos, é instrumento sem chaves, ou seja, 6 orifícios, a qual era usado, por sua vez, como pífaro, tocador pifarelo. Automaticamente começamos a entender
até mesmo a Bíblia Sagrada, diante da revelação do Apocalipse, algumas situações do povo, por sua vez, da monarquia imperiais. Vai falar automaticamente da sambuca. E o que é sambuca? Sambuca é instrumento, por sua vez, medievais, dedilháveis, a qual era usado, por sua vez, na guerra do passado. Quando nós analisamos saltério, é instrumento de corda, por sua vez, medievais, dedilháveis, como a harpa, que era usada automaticamente no Velho, automaticamente Testamento, até mesmo no Velho, por sua vez, Testamento, que a Bíblia menciona, sobre as Escrituras Sagradas. Quando nós analisamos isso em diversas situações, de vários formatos, em diversos jeitos para usar. Mas olha que interessante. Quando nós analisamos, começamos a entender o sempre eterno. Mas o que é isso, sempre eterno? Significa aquilo que dura, aquilo que é para sempre, aquele que é infinito, aquilo que não acaba, aquele muito antigo, aquele muito velho, aquilo que é para todo sempre. Mas o que é a sátrica? Quando nós olhamos a Bíblia aramaica, grega, islâmica, até mesmo árabe, hebraica, ela vai nos relatar do latim, automaticamente significa cetrapes, a qual, por sua vez, significa território. Quando nós analisamos essa parte sobre um território, sobre um país, sobre uma cidade, sobre uma comunidade, sobre um povo, sobre uma multidão, começamos a entender essa parte sobre a parte arquimênica da Turquia, arquimênica da Grécia, arquimênica da Pérsia, arquimênica, por sua vez, da Bíblia Sagrada, a qual nos relata sobre todos os países, a qual vai mostrar a parte sacênica da Grécia. Automaticamente a parte sacênica, por sua vez, imperiais da Pérsia. Quando nós analisamos essa parte, começamos a entender que automaticamente Deus bradou na vida de Daniel. Fez várias situações da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus mostrou que era Deus, Deus impossível. Mas escute só, para mim começar a falar sobre Nabucodonosor, até mesmo sobre Daniel, eu preciso entender algo sensacional. Eu preciso pegar a Septuaginta, até mesmo a hermenêutica, e os valores basilares da etnia cristã, falando de Nabucodonosor e Daniel, começamos a entender algumas situações importantes. Primeiro, quando nós analisamos essa parte, o livro de Esdras e Neemias era um só. Mas depois, com o tempo, por sua vez, eles foram separados, dualizando sobre um todo, sobre um tudo, sobre um texto, sobre automaticamente alguma situação. Depois de um tempo, cada um pegou um nome. O primeiro nome do livro se chamava Esdras, o nome do segundo se chamava Neemias. Com o passar do tempo, aconteceram algumas situações, a qual a Bíblia relata em 538 a 400 AEC. Quando nós analisamos essa parte, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, aramaica, grega, islâmica, até mesmo árabe e judaica, ela vai nos fazer entender automaticamente algumas situações importantes. Que o termo central automaticamente da Bíblia, o termo central automaticamente das Escrituras Sagradas, vai falar de uma comunidade, de um povo, é automaticamente oferecido, a qual foi exilado automaticamente para a Babilônia. Quando nós vemos essa parte, a autoria por sua vez de Esdras, a autoria por sua vez de Neemias, a autoria por sua vez de Crônicas, a autoria por sua vez conceptou automaticamente o Antigo Testamento. Por quê? Algumas pessoas vão mencionar e vão dizer que ele complementou automaticamente Deuteronômio, porque vai falar sobre a morte de Moisés. Mas quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, vai falar que Esdras é contemporâneo de Neemias. Porque quando nós vemos essa parte, começamos a entender que as 70 semanas da igreja, automaticamente no todo, vai mencionar algumas situações importantes. Porque entenda uma coisa, Esdras e Neemias, inexistente. Da igreja, por sua vez, católica. Porque entenda uma coisa, a igreja católica agregou o livro de Esdras como Daniel. Nós conhecemos Daniel automaticamente como livro, mas a igreja católica pegou como um apócrifo, automaticamente 1º e 2º livro de Reis, 1º e 2º livro de Crônica, 1º e 2º de Samuel, Esdras, Neemias, Esther, Lamentações, e automaticamente posso colocar Daniel também, acrescentando nessa situação. Mas é importante nós analisarmos essa parte. Para mim começar a falar sobre Nabucodonosor, eu preciso entender uma coisa. Nabucodonosor é filho de Nabopolassar, a qual Nabopolassar foi o primeiro homem da dinastia, por sua vez, da monarquia babilônica. Quando nós vemos essa parte, ele viveu 43 anos na Babilônia. Foi o primeiro homem que criou o Império Babilônico. Quando nós analisamos essa parte, ele viveu de 604 a 500, por sua vez, de 26 AEC. Por quê? 604 e 526. Porque entenda uma coisa, quando eu falo 604 e 526, é inverso. Porque naquele tempo da monarquia imperiais, por sua vez, não começa, por sua vez, no final o número. Começa, por sua vez, inverso. Então eu falo AEC 526, AEC. Então automaticamente o AEC vem para cá, aonde ele começou o seu império, e automaticamente morreu automaticamente 604. Mas interessante quando nós vemos essa parte, que houve vários questionamentos, escute só, sobre o nome, por sua vez, de Nabucodonosor, que significa Nabucodonosor, Nebo, proteção de fronteiras. Nabucodonosor significa Nebo, proteção, por sua vez, de Arraial. Nabucodonosor significa, por sua vez, proteção automaticamente de minha coroa, da sua coroa.
de coroa, automaticamente ele era príncipe, filho de Nabucodonosor. Mas é interessante que nós analisamos que Nabucodonosor, por sua vez, não ficava no palácio. Olha que interessante. Porque seu pai ele colocou uma lei. Que lei é essa? Filho, você vai ficar no palácio. Porque naquele tempo era assim, se o pai, por sua vez, morresse, quem tomaria conta automaticamente era o filho ou a filha. Era aquele tempo, era lei assim. E automaticamente ele disse para Nabucodonosor, fica no palácio. Mas Nabucodonosor disse, não pai, eu tenho que provar para o povo babilônico que eu mereço o cargo de rei. E olha que interessante, ele começou como soldado, capitão no exército babilônico. Depois começou como comandante, general, chefe do exército, oficial. Depois virou oficial de chefe e depois começou a mandar. E começando a entender a Bíblia Sagrada, Nabucodonosor por sua vez morreu, automaticamente em 604. Quando aconteceu isso, ele deixou suas companhias por sua vez do exército em outros lugares e com outras pessoas e voltou para o povo. Mas quando ele voltou para a Babilônia, automaticamente o povo recebeu de cabeça erguida. Porque entenda uma coisa, ele era rei, ele não precisaria descer automaticamente na guerra, porque guerra é lugar de morte, guerra não é lugar de paz. Guerra, por sua vez, é um lugar, por sua vez, de confronto. Não é lugar de paz. Guerra é um lugar de luta. Não é lugar de paz. É onde um morre e outro vive. E automaticamente seu pai falava, não quero você na guerra, eu quero que você fique no palácio, porque se eu morrer, você vai ficar no meu lugar. Agora, se de repente eu, Nabucodonosor, morrer e você também morrer, quem vai ficar no trono? É importante nós analisarmos que Nabucodonosor não queria isso. Ele queria mostrar para o povo automaticamente, para a multidão que vivia ali na Babilônia, que ele merecia aquele lugar. E quando ele regressa automaticamente para a Babilônia, volta com seu exército, o povo recebeu de braços abertos. E não é à toa que Nabucodonosor, por sua vez, foi um dos reis, automaticamente o melhor rei da Babilônia. Quando nós vemos essa parte, o mais poderoso e o mais famoso que existiu na Babilônia. Começamos a entender essa parte, que se nós analisarmos a Bíblia grega, a aramaica, a hebraica, até mesmo judaica, vai dizer que o nome, por sua vez, Nabucodonosor, não significa automaticamente no original Nabucodonosor. Significa, por sua vez, Naratudino, a qual a Bíblia menciona a grega. Numa tradução, posso usar Septuaginta hermenêutica, fazendo entender essa parte, automaticamente conjecturando essa situação importante. Porque quando nós falamos de Nabucodonosor, começamos a falar que automaticamente ele foi um rei exemplar. Certo? Quando nós vemos essa parte, Nabucodonosor, por sua vez, fez várias situações. Fez várias obras. Não foi à toa que, por sua vez, as obras de Babilônia, por sua vez, foram uma das 7 obras do mundo, as melhores que tiveram, no mundo antigo. E automaticamente ficou falado, e fala até no dia de hoje. E a mais conhecida obra que Nabucodonosor fez através da Babilônia foi através de um jardim suspenso na Babilônia. Mas é importante que ele foi responsável por levantar o autoestima, por sua vez, da Babilônia. Foi responsável por dar glória, por sua vez, para a Babilônia. Foi responsável para fazer diversas situações sobre a Babilônia. Foi responsável por fazer diversas situações, a qual levantou, deu a glória por sua vez para a Babilônia. E o nome dele automaticamente está falando até no dia de hoje. É importante nós analisarmos como nós começamos falando de Nabucodonosor, começamos a falar de 4 reis. O primeiro rei, Nabucodonosor. Depois, Nabucodonosor. Depois, Ábrio, que significa por sua vez Maradac. Depois, por sua vez, Nerizubá, a qual significa por sua vez Narazudá. Quando nós vemos essa parte, Labash Maduk. E começamos a entender Laduno, a qual vai mencionar por sua vez Beltazar. É importante nós analisarmos essa parte, algumas situações, que Nabucodonosor por sua vez era um rei excelente. Ele fez diversas situações. Certo? Quando nós vemos essa parte, todo o exército contra o povo babilônico tinha medo de Nabucodonosor. Porque ele era por sua vez chefe do exército. E agora rei. E o seu exército era fortificado, então o povo, por sua vez, tinha medo da Babilônia. Aquele exército da Babilônia, por sua vez, dava medo em qualquer lugar. Porque as pessoas, quando eram Nabucodonosor, não menosprezando, mas o exército de Nabucodonosor com o exército normal de outros lugares era igual. Era do mesmo nível. Mas como Nabucodonosor pegou automaticamente o exército, automaticamente ele deixou elevado automaticamente lá em cima, no topo. E todos que falavam que iria contra automaticamente Nabucodonosor tinham medo. Não era à toa que ele foi o rei mais temido da Babilônia. Quando nós analisamos essa parte, Nabucodonosor, por sua vez, é um rei sobre todas as nações, sobre todos os povos e línguas. Paz seja, por sua vez, multiplicado. Certo? Que toda a glória, por sua vez, de sinais, e toda, por sua vez, maravilha que ele havia feito, por sua vez, começamos a entender a Bíblia Sagrada, de geração, automaticamente em geração, algumas situações. A Bíblia menciona que ele vai mencionar. Eu, Nabucodonosor, estava no meu palácio, na minha casa, florescente no meu jardim. Tive uma visão, as imaginações, por sua vez, da minha cabeça, as imagens das minhas visões, me turbaram,
me deixaram perturbado. Então fiz o decreto, a Bíblia menciona isso. Vai dizer que ele fez um decreto. Que decreto é esse? Automaticamente para que todos os povos, mulheres, homens, crianças, magos, astrólogos, adivinhadores, feiticeiros, todo mundo do palácio fosse lá para tentar interpretar o sonho, porque ele estava perturbado, a qual havia entregado. Certo? Quando nós analisamos isso, por fim, chegou Daniel, a qual por sua vez era príncipe dos magos. Daniel, a qual tinha o Espírito de Deus vivo. E ele vai dizer, Daniel, príncipe dos magos, eu sei que isso não é difícil para você. Eu sei que o Deus, o impossível que habita em você, irá te responder. Quero que você, por sua vez, faça, por sua vez, a interpretação dos meus sonhos. Daniel vai mencionar, dizei para mim, Nabucodonosor. O meu Deus automaticamente é o Deus impossível. O Deus que você serve é o Deus impossível. O Deus que eu sirvo é o Deus impossível. Quando nós vemos essa parte, ele vai dizer, as visões do meu sonho foram assim. Eu vi uma árvore no meio do jardim, cuja altura era grande. Ela crescia. Tocava o céu. Ela crescia. E a sua medida chegava até a tocar o céu. Quando nós vemos essa parte, e a medida, por sua vez, sobre todos os confins da terra. A sua folhagem, por sua vez, a sua formosura, havia abundante, por sua vez, de frutos, e nela, por sua vez, mantimentos para todos. É importante nós vermos essa parte, começamos a entender que ele vai mencionar, eis que vi um vigia, descendo do céu santo, a qual proclamava, dizia, arranquei a árvore, sacudi as folhas, espalhai, por sua vez, os mantimentos, os frutos e a grama da terra. É importante nós analisarmos essa parte, começamos a entender algumas coisas sobre Daniel e Nabucodonosor. Deus, por sua vez, queria usar Daniel para falar com Nabucodonosor, para ele saber que Deus, por sua vez, falava com Daniel. Mas essa situação do sonho era um porquê, era uma razão, um significado. Porque quando nós vemos essa parte, era um projeto, era um plano, um propósito de Deus para com Daniel, para com Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor era rei, Daniel não era rei. Mas Daniel só poderia chegar na frente do rei, estar diante do rei, se acontecesse alguma coisa. Primeiro, para você entender o dia de hoje. Se Daniel estivesse no dia de hoje aqui em Nabucodonosor, ou ele seria milionário. Naquele tempo, Daniel tinha que ser o quê? Rei, príncipe, filho de alguém automaticamente do mesmo nível para estar diante de Nabucodonosor. Mas é interessante quando nós vemos essa parte, Daniel, por sua vez, não era nada disso, mas ele tinha o melhor de tudo. O maior de tudo, Jeová. E Jeová falou assim, eu vou fazer um plano, vou armar um empecilho, vou armar uma barreira, uma situação para que você esteja diante de Nabucodonosor, me representando. E quando você começar a falar a interpretação do sonho, vai fazer tudo o que você fazer através da minha presença. E o meu nome vai ser glorificado. O interessante é que todo o palácio, todo mundo daquele lugar estava querendo ver, até mesmo saber quem era Daniel. Porque todos falaram que Daniel sabia interpretar o sonho. E todo mundo ali estava querendo saber. Mas interessante quando nós vemos essa parte, começamos a entender que Deus usou Davi para falar com Saul, até mesmo tocando a harpa. Usou José, por sua vez, para interpretar, por sua vez, Faraó, porque Faraó, por sua vez, ele estava o quê? Um nível acima de José. Não falo constantemente, eu falo automaticamente na parte financeira, automaticamente em bens. Faraó, por sua vez, tinha muito bens, José não tinha. Mas o único jeito de chegar perto de Faraó era Deus usar Faraó automaticamente para ter um sonho, que ninguém conseguisse interpretar. E automaticamente José chegaria aonde? No mesmo nível. Interpretaria o sonho e automaticamente o nome de Deus ia ser glorificado. Da mesma forma que foi Davi para com Saul, e da mesma forma estava sendo Davi, automaticamente Daniel, para com Nabucodonosor. E o todo ali no palácio, todo mundo do castelo, começou a entender que Deus realmente estava na vida de Daniel. Mas o mais interessante de tudo isso, que Nabucodonosor, ele por sua vez não servia a Deus como Daniel servia. Ele por sua vez não vivia no cristianismo, igual eu vivo, igual você vive. Não vivia por sua vez na Bíblia Sagrada, aramaica, grega, islâmica, ou até mesmo outro padrão, ou até mesmo outra situação que fala de Jeová. Não, ele não vivia. Mas tem um porém, ele acreditava. O que me chama a atenção nessa mensagem, sabe o que é? É que Nabucodonosor, por sua vez, mesmo ele não servindo a Deus como Daniel servia, mesmo ele não adorando a Deus como Daniel adorava, mas ele acreditava. Será que você está acreditando em Deus Todo-Poderoso? Ou será que você não está acreditando? Porque, entenda uma coisa, não é porque você está na igreja de segunda a segunda, de mês em mês, de ano em ano, que você, por sua vez, vai para o céu. Automaticamente, se você não acredita e não tem fé, automaticamente é a mesma coisa e você não está fazendo nada. Porque, entenda uma coisa, Nabucodonosor, por sua vez, pode ter sido até uma pessoa má, uma pessoa até ruim, mas tem uma certeza de uma coisa. Ele mencionava e dizia,
Eu mesmo não servi ao Deus de Daniel, mas eu acredito que ele existe. E sei que ele é o maior de todos, mas eu prefiro seguir outro caminho. Porque bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego e de Daniel. Mas o mais importante, sabe o que me chama a atenção? Que Nabucodonosor, por sua vez, quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, até mesmo o livro de Esdras, Neemias, até mesmo de Daniel, começamos a entender que Nabucodonosor, por sua vez, acreditou no Deus de Daniel. Será que você está acreditando no seu Deus? Um Deus impossível? Fica a pergunta e interrogação para você. Que desde já Deus te abençoe. Shalom Adonai, que Deus possa te abençoar mais e mais. Derreta-te hoje, fica na paz. Que Deus possa te abençoar grandemente. Toda Arabá, obrigado por você ter escutado essa mensagem. Obrigado por você estar fazendo parte dessa mensagem e desse trabalho para o Senhor dos Exércitos. Teólogo Bacharel Rafael Malvin, Deus abençoe. Amém? Fica na paz.